Hey guys, bem-vindos a mais um episódio do The Dreamers Talk. Neste episódio nós entrevistámos a Carol Alves. Ela é uma empreendedora de sucesso, é uma youtuber com mais de 700 mil inscritos no canal dela de YouTube e inclusive ela foi uma intercambista nos Estados Unidos durante 4 anos. Então ela é uma pessoa fora da caixa, é uma pessoa com resultados, vale muito a pena ouvir os conselhos dela e para nós que estamos seguindo uma trajetória um pouco alternativa também empreendendo, foi uma conversa que fez muito sentido. Então espero que tu também te identifiques muito com esse nosso episódio do The Dreamers Talk com a Carol Alves. Welcome to The Dreamers Talk. Carol, bem-vindo ao Dreamers Talk. É um prazer ter-te aqui. E hoje vamos direto ao ponto, mas nós queremos saber um pouco mais da tua história. Primeiramente, como uma menina que sai de Salvador para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos para uma digital influencer, whatever you want to call it, youtuber, influenciadora e pensadora fora da caixa e com certeza uma big dreamer, ou seja, uma sonhadora grande que foi atrás dos sonhos, que fez acontecer. Então, para começar a conversa, eu gostaria que tu explicasses só um pouco de quem era a Carol antes do teu intercâmbio, de onde tu vieste e depois como surgiu essa oportunidade de tu viajares. Primeiro é um prazer para mim também estar aqui participando desse projeto de vocês. E para falar de quem era a Carol antes do intercâmbio, eu acho que eu vou começar falando que eu era uma criança muito extrovertida, mas à medida em que eu fui crescendo, eu fui perdendo muito da minha liberdade criativa dentro da escola, principalmente porque é uma instituição que ainda não funciona do jeito que eu acredito que deveria. E principalmente quando eu estava no ensino médio, eu perdi praticamente toda a minha autoestima. Eu estudava durante horas e horas e horas e eu nunca tinha o resultado que a escola esperava que eu tivesse, mesmo sabendo que eu sabia. E aí eu tava me sentindo muito cansada, eu sempre lutei muito para que eu pudesse dar orgulho à minha família, até porque eu sabia do sacrifício que minha mãe fazia. E no segundo ano eu fui pra recuperação pela primeira vez e foi um baque muito grande na minha vida. Foi assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí no terceiro ano eu dobrei o meu estudo, consegui passar de ano, que foi pra mim, tipo, uma conquista muito grande. Eu estudava em um dos colégios mais difíceis, digamos assim, de Salvador. Só que depois do terceiro ano eu precisava mudar de ambiente. Eu precisava sair daquela estrutura que a gente estava acostumada de faculdade e colégio, que são muito similares em alguns aspectos. Eu entrei numa faculdade de Direito, só que no meu primeiro semestre eu falei, isso aqui não é pra mim de jeito nenhum. Perfeito. E nessa época eu estava trabalhando como professora de inglês numa escola para crianças. Então eu trabalhei lá durante 1 ano e meio, juntei dinheiro, fiz um plano de 2 anos e apresentei esse plano para minha mãe. Porque eu não vim de uma família que tinha condições de pagar uma faculdade nos Estados Unidos, porque a faculdade nos Estados Unidos é caro pra caramba. E aí eu fiz um plano colocando em consideração que minha mãe me daria um carro, se eu continuasse morando em Salvador, e todos os custos que ela gastava comigo. De alimentação a médico, coloquei tudo na planilha. Falei, olha mãe, eu não quero te pedir nada do que você já não faz. Você só vai transferir isso pra dólar e mandar pra mim, e o resto eu me viro. Fantástico. E quando eu fiz esse plano, o dólar tava R$2. Ou seja, esse plano foi por água abaixo no meu primeiro ano. E foi mais ou menos por isso que eu decidi ir para os Estados Unidos. Eu já tinha ido para o Canadá, fazer intercâmbio de 2 ou 3 meses. Me apaixonei pelo Canadá. E eu queria muito ficar fluente em inglês e sair de onde eu estava. Sair da minha zona de conforto, fazer coisa diferente, me desafiar como pessoa, como estudante e redescobrir, na verdade, a criança que era cheia de autoestima que eu já fui. Bacana. Perfeito. Nós super nos identificamos com isso, primeiramente. Tipo, um dos objetivos da Dream Big é revolucionar a educação, fazer as coisas bem, que sirva a muito mais gente, especialmente a pessoas que não são representadas pela parte académica. Sim. Sabes? Pessoas mais criativas, pessoas que gostam de fazer filmes, pessoas que curtem dançar, tipo, as pessoas que são menos representadas. Isso tem de mudar. Nem toda a gente entra na mesma caixa, nem toda a gente... Uma pessoa não é mais inteligente que a outra porque é melhor a matemática. Estás a perceber? Eu falava muito, quando eu era adolescente, assim, que a escola era uma caixa que não me cabia. Eu falava isso sempre pra minha mãe. Eu falava, eu não caibo aqui. Tipo, é pequeno demais. É quadrado demais, sabe? Tipo, eu não me sentia à vontade, eu não me sentia confortável, eu não me sentia eu e não sentia que eu tinha a possibilidade de ser eu. Perfeito. Não, a sério. Incrível.
Aí tu vais para os Estados Unidos numa vontade de sair, de mudar. Isso. O dólar sobe. Tipo, o que é que tu fazes nos Estados Unidos para te aguentares lá? Tu estiveste lá 4 anos, te formaste lá, saíste lá com um diploma americano. Como é que o dólar sobe para o dobro, bate 4 reais e tu ficas lá? Logo quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que eu ia ter que fazer alguma coisa, porque minha mãe não ia dar conta de fazer isso sozinha. E aí, eu jogava muito esporte quando eu era adolescente. Eu joguei handball, futsal, vôlei, fiz dança, ginástica olímpica. Então eu fazia muita coisa. Eu falei, eu preciso de uma bolsa. E nos Estados Unidos, o jeito da gente conseguir bolsa é realmente entrando em algum esporte ou sendo muito bom em alguma coisa, né? Perfeito. Aí eu entrei em contato com o técnico, falei, olha, eu quero fazer o teste, né, pra ver se rola. Aí o tryout. Aí ele me ligou e falou a data que ia acontecer e tudo. E eu só meti as caras. Eu nunca tinha jogado futebol na minha vida. Porque assim, futsal e futebol, duas coisas completamente diferentes. É mesmo. Sendo que eu não tinha nenhum inglês. Assim, eu viajei muito na louca. Eu fui muito corajosa e só fui. Eu não tinha nem TOEFL, pra você ter ideia. Nossa. Eu fui pra fazer o teste na universidade e tirei 78, que era a nota que eu precisava tirar. E entrei pra faculdade. E foi isso aí. E aí, quando eu fiz o teste, passei no teste do futebol. E foi um desafio muito grande, porque assim, eu já não conhecia termos de futebol em português. Em inglês, eu ficava completamente perdida. Nos meus primeiros 2 meses, que é o de pré-temporada, eu tava tipo assim, em outro ambiente que eu não tava acostumada a all. E aí, enfim, nesse teste, eu consegui uma bolsa de 60%. Então já diminuiu muito o valor da minha universidade. E depois do meu primeiro semestre, eu tirei 4.0 em todas as minhas matérias, né? 4.0 era o GPA. É o máximo. É o máximo, isso. Aí eu tirei 4.0 em todas e consegui mais 2 bolsas pelo meu rendimento escolar, de $500 cada. E aí eu fiquei pagando bem pouco no college, o que já foi Fantástico. uma ajuda. E trabalhavas também? Foi. No meu primeiro semestre eu consegui um trabalho dentro do college. Eu trabalhava no setor internacional, então eu meio que fazia todo o processo da galera ir pra lá e tudo mais. Eu também. Fiz isso também. Foi uma experiência muito massa. E eu também fazia as reuniões da galera do internacional. Então eu tinha que bolar os icebreakers e integrar a galera, levar a galera pra poder fazer coisas diferentes em Jackson, que era onde eu morava. Bacana. E aí foi muito bacana. Então onde é que tu estavas? Jackson, Michigan? Uhum. Bacana. Tiveste lá 4 anos, te formaste lá? Foi. E te formaste em quê? Eu me formei em Business Administration com foco em marketing. Acabou o teu intercâmbio, 4 anos nos Estados Unidos, vens com um diploma americano para o Brasil. Primeiramente, quais é que são as maiores lições que tu tiras dessa tua experiência de intercâmbio de 4 anos? E segundo, com um diploma americano, o que é que tu decides fazer no Brasil? Então, quando eu estava lá nos Estados Unidos, no meu primeiro ano, eu comecei o canal no YouTube, né? E aí foi uma fase muito diferente pra mim, porque eu nunca tinha encarado como um trabalho. Era realmente uma forma de me reaproximar do Brasil. Eu tinha muita saudade do Brasil e queria falar português em algum momento do meu dia. E lá não tinham muitos brasileiros onde eu tava. E foi mais ou menos por isso que eu comecei o canal. Que bacana. E aí, quando eu comecei a produzir, acho que uma das 2 lições que vieram juntas com a universidade foi que a minha criança estava certa. Eu tinha o poder que eu acreditava que eu tinha e que a escola meio que foi me mostrando que eu não tinha. Eu recuperei a minha autoestima e a minha criatividade, o meu poder criativo de criar o que eu quisesse. Porque no YouTube, no início, como tinha muito pouca gente quando eu comecei, isso foram o quê? 6 anos atrás, eu podia criar tudo e qualquer coisa no tempo que eu quisesse. Então era uma liberdade muito sensacional. E eu acho que a faculdade me trouxe muito essa questão de saber lidar com o desafio de forma madura, sem enlouquecer, sabe? Perfeito. Porque estar lá era uma pressão pra mim muito grande, porque não era o meu ambiente, né? Apesar de ser um lugar que eu gostava e de ser uma experiência incrível, eu tinha que me acostumar com muita coisa nova ao mesmo tempo, que foi bem na fase que eu comecei o canal. Então, foi muito bom pra eu sair, de fato, da minha zona de conforto, saber o que era a vida sozinha e saber lidar com os meus próprios problemas sem levar esses problemas pra minha mãe. Eu relaciono-me como tipo 100% com isso. E tu começaste o teu canal de YouTube lá, meio que numa válvula de escape a continuavas a falar português e
e tu entendeste que isso aí ia ser tipo o teu gênio criativo encontrou uma casa ali. Quando tu começaste a fazer vídeos para o YouTube sem pressões de ninguém, porque ninguém te seguia ainda, tu encontraste tipo uma válvula de escape e uma forma de realmente tirar de lá aquela criatividade que estava que a escola nunca tirou. Sim. Foi isso. Foi isso. E eu acho que um ponto positivo de eu estar nos Estados Unidos é porque eu estava longe de todo e qualquer julgamento que eu poderia ter recebido. Perfeito. Então foi incrível por causa Claro. disso. Ninguém, na rua eu gravava vlog, ninguém entendia o que eu tava falando. Então eu me sentia super confortável. Foi um período que eu aprendi a lidar com a câmera muito mais tranquilo do que se eu estivesse no Brasil. Porque no Brasil tem os olhos e os ouvidos de todo mundo que já me conhece e tem familiaridade e intimidade suficiente comigo pra poder me falar, olha, o que você tá fazendo? Tipo, Sim. que loucura. E na época que eu comecei era uma loucura porque ninguém fazia. Então foi perfeito por isso. Que massa. E uma vez que tu voltas para o Brasil, tu tinhas quantos seguidores, mais ou menos, no YouTube? Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha mais ou menos uns 450 a 500 mil seguidores. Então cresceu muito enquanto estavas nos Estados Unidos ainda. Bastante, E qual é que era o tipo de temas que tu abordavas no teu canal? Como é que se foi desenvolvendo? Como é que tu foste alterando de acordo com o teu estado de espírito? Como eu comecei no YouTube sem ter pretensão, eu ia meio que sentindo o que estava fazendo sentido e ia indo. Em algum momento, eu caí no público adolescente, meio sem querer, porque eles começaram a gostar e eu comecei a produzir muito conteúdo para esse público. Era uma coisa que eu gostava e me divertia horrores. E eu sempre me identifiquei muito em trazer conteúdo pra galera mais jovem, porque eu não quero que ele passe pelas experiências que eu passei na escola, por exemplo, de ter autoestima baixa e tudo isso, enquanto eles são muito jovens, porque é aí que a gente tá construindo o que a gente é, e pra se desfazer, se desvencilhar desses sentimentos ruins quando a gente é mais velho, é um processo, né? Exato, são os traumas. Os traumas que vêm desde a infância. Então eu gostava muito de produzir conteúdo pra eles. Mas em algum momento, quando eu tava lá nos Estados Unidos ainda, eu entrei em crise. Porque eu tava ficando adulta. E aí eu queria produzir outra coisa. Eu já não tava mais satisfeita com aquilo, porque eu sabia que o que eu tava fazendo não ia deixar o legado que eu queria. Muito eu queria me interessante. comunicar de outra forma e falar sobre outros assuntos que pra mim faziam muito mais parte da minha vida do que o DIY, que era o tipo de conteúdo que eu produzia na época, né? Do it yourself. Do it yourself, Então, eu passei por uma crise muito pesada, de identidade mesmo, e o canal passou por isso. Porque o canal era eu. Claro. Então a gente meio que teve que passar por uma transição de público, de conteúdo, de sentido. E eu fui aprendendo muito comigo nesse tempo, de assim... Quando eu comecei a produzir conteúdo pra criança e deu certo, pra criança e adolescente começou a dar certo, eu me vi entrando na caixa do ensino médio. Porque daí era como se eu não pudesse fazer outra coisa. Porque era o que dava certo. E o YouTube passou a ser a minha fonte de renda. Quando ele se tornou a minha fonte de renda, era uma obrigação eu fazer aquele tipo de conteúdo, porque eu precisava ter renda no final do mês. E aí já não fazia mais sentido. Eu falava, não é isso, eu tô entrando na caixa de novo e perdendo toda a minha liberdade criativa de novo. E não é isso que eu quero. Exatamente. E foi daí que a gente começou a mudar junto. Bacana. E essa mudança veio com muito desafio? Nossa, muito. Foi uma quebra de cabeça, literalmente, pra desconstruir tudo que eu tinha construído até ali e construir tudo do zero. Foda, meu. E isso, nós estamos agora a criar o nosso canal de YouTube também. Aí eu sinto muito o que estavas a dizer quando tu criaste o teu. Eu estou tipo no meu playground. Sim. Estás a perceber? Tipo, É a não estou fase bem a mais ensinar gostosa. ninguém. É complicado. Mas agora, eu até estava a criar um vídeo agora que já não estava inspirado, que estava a demorar uma semana a criar a merda do vídeo. E eu comecei a pensar, nossa, meu, eu vou lançar um vídeo pior do que os meus outros dois. E já estava tipo a estressar por causa disso. Então imagino que seja fazer isso à frente de 500 mil, 700 mil pessoas, como tu fazes. Sim. Tu conseguiste um diploma nos Estados Unidos. Aí tu vieste para o Brasil, tu usaste o diploma, decidiste seguir o teu outro sonho do YouTube, conciliaste os dois. Tipo, explica-nos um pouco sobre isso. Tá. Quando eu me formei nos Estados Unidos, eu sentia que a minha família estava com uma expectativa muito grande de que eu fosse entrar numa empresa muito grande e ser muito feliz com o meu diploma dos Estados Unidos no Brasil. Mas esse nunca foi o meu sonho. Eu nunca nem me imaginei, nem projetei essa imagem de que eu iria trabalhar para alguém. Eu nunca quis. Então, desde que eu estava nos Estados Unidos, eu já tinha na minha cabeça que
eu ia voltar pro Brasil, porque no Brasil eu tinha mais oportunidades com o canal, já que meu público, ele era brasileiro. E foi basicamente por isso que eu voltei, porque eu tava com muita saudade do Brasil, já eu fiquei 3 anos direto sem visitar minha família, sem ver ninguém. E o meu diploma, pra mim, ele é mais um símbolo de que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, porque o meu período de 4 anos nos Estados Unidos foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir realizar nessa vida, com tão pouca idade, pra mim, eu acredito. E me ajudou muito a entender que não é na universidade que você aprende a abrir um negócio. Não é em lugar nenhum que você aprende a abrir um negócio. Você precisa abrir um negócio. Exatamente. E foi a mesma coisa que aconteceu quando eu abri o canal também. As pessoas me perguntam sempre assim, o que eu preciso fazer pra poder começar um canal? E eu falo, começar o canal. Exato. Botar a câmera e publicar o primeiro vídeo. É isso que você precisa fazer, porque senão nunca vai sair. E foi a mesma coisa com a minha empresa. Quando eu voltei pro Brasil, eu meti as caras, abri a empresa, e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, não. Eu sabia que eu não queria trabalhar pra ninguém. Ótimo. Bacana. E aí eu comecei a trabalhar com minha mãe, fazendo alguns serviços de mídias sociais, e foi o tempo que eu usei pra poder entender o que eu queria fazer e alinhar os meus objetivos, porque foi um choque também a minha volta pro Brasil. Nada foi muito do jeito que eu esperava. E o que eu fiz foi botar o meu diploma na parede, né? Como a gente espera fazer, os pais esperam que a gente faça. E criar um mural que eu queria. Sabe? Tipo, em volta dele. Eu não queria usar ele como mural. Sim. Ele é só um item dele. É um item dele. Entendeu? Tipo, marca aquela experiência, Isso. marca exatamente que tu és capaz de tudo e se tu puseres a tua mente alinhada. Exatamente. E ele carrega o peso de toda a experiência que eu tive nos Estados Unidos, que não foi só da educação nem do futebol. Foi de Carol saber quem ela era. Perfeito. Porque eu tava sozinha ali. Sabe? Eu tava me descobrindo como pessoa, fazendo a transição do jovem pra adulto, entendendo o que é que eu gostava, sem a influência da família, que eu acho que é uma coisa muito forte. Porque quando a gente cresce junto com as pessoas que criaram a gente e tudo mais, às vezes a gente acaba carregando crenças que a gente não sabe se é nossa, sabe? E eu só consegui entender isso nesses 4 anos de Estados Unidos, que foi um momento de silêncio pra Carol. Foi assim, onde eu comecei a meditar, foi onde eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre yoga e todas essas coisas que hoje eu amo muito, mas que no meu ciclo de pessoas do Brasil, eu jamais teria tido acesso, sabe? Porque era uma outra influência. E hoje, primeiro, para alguém que esteja a ver isto, que está nessa fase meio confusa da vida, provavelmente adolescente, até mais, até aos 20, até 30, na vida toda, mas principalmente aquele período característico da adolescência que a pessoa está completamente perdida. Um conselho teu, tipo, pela tua experiência pessoal, pegares no diploma e sim fazer dinheiro e sei lá, um dia tentares qualquer coisa diferente que te faça vibrar, ou tipo, vai no sonho, dá a cara a tapa e segue nessa. O conselho que eu dou para as minhas amigas e para as minhas clientes é: faça o que faz sentido agora. Não dá pra gente ficar projetando o nosso desejo daqui a 5 anos e ficar esperando esse momento chegar pra poder começar a fazer alguma coisa agora. Tem uma frase que fala assim: faça hoje o que você precisa fazer pra que amanhã você possa fazer o que você não pode fazer hoje. Então comece com o que faz sentido pra você. Porque durante a minha vida, de forma geral, eu passei por fases muito diferentes que fizeram sentido naquela época, que talvez hoje eu ache assim, hoje eu não acho isso mais tão legal. Mas eu precisava daquilo. Exato, sabe? exato. Então é fácil, que faz sentido nesse momento. Construiu. Hoje em dia, o que é que tu estás a fazer? Quais é que são os desafios atuais? E para onde é que tu queres ir no próximo ano, 2020? Então, 2020 já começou pra mim com muita inspiração e com muita vontade de realizar coisas. Eu acho que essa fase de dúvida passou. Quando eu cheguei nos 25, eu falei, já sei o que eu quero. E agora é step by step. Construir, exatamente. Eu agora tenho a minha empresa, que é uma empresa de mentoria de marketing digital para mulheres. E esse é o meu objetivo, instruir mulheres a construir o que elas desejam. O nome da minha empresa é Sua Best Version, que é você se tornar a sua melhor versão à medida em que você cria o negócio dos seus sonhos online, que é a minha especialidade, né? Quando eu comecei a trabalhar com a internet de forma geral, eu percebi que eu gostava de criar coisas diferentes em momentos diferentes.
Então, assim, pra mim, só ser a youtuber não era suficiente. Então, hoje, eu sou assessora de youtubers, eu crio conteúdos pra empresas, eu faço lançamento de marca junto com a marca, eu crio, tipo, todo o Instagram e faço todo o gerenciamento pra empresas. Eu faço edição de vídeo pra outras pessoas. Então, assim... Tudo sozinha? Tudo sozinha. Como é que uma mulher sozinha faz tudo isso? Tipo, disciplina ao máximo, dá-nos rituais, sei lá, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Que tipo Quantas de horas você me explica? Ser uma empresa de uma mulher só não é uma tarefa nada fácil. Ainda mais numa sociedade que ainda não tem a mentalidade aberta para mulheres. Nem todas as empresas querem que a mulher trabalhe para eles. E isso ainda acontece. E assim... O meu tempo, eu tento gerenciar da melhor forma possível, de uma forma que eu não me sinta entediada no que eu faço. E é por isso que eu escolhi ser nômade digital, para que eu possa trabalhar de onde eu quiser, no momento que eu quiser, da forma que eu achar importante. Então, os meus meses, eles são todos diferentes. Porque tem mês que eu pego um job que eu tô a fim de fazer, no outro mês eu já não quero fazer aquele job, então eu vou para uma outra atividade. E aí eu vou... Assim, eu entrei pro clube do 5 AM Club, né? E aí eu acordo 5 horas da manhã, que é uma coisa que me faz super bem. Eu me sinto muito produtiva. E eu sinto que eu sou uma virginiana, muito virginiana. Eu consigo me organizar na minha bagunça e dá muito certo pra mim. Só que é muito desafiador e muito cansativo mentalmente às vezes. Eu acho que empreender de forma geral, seja você homem ou mulher, traz muito essa sensação de dualidade em todas as coisas positivas e negativas, sabe? Toda coisa que é positiva é ao mesmo tempo o seu desafio. Eu sempre falo isso com as minhas clientes também. Que assim, elas me perguntam, tá, mas qual é uma coisa positiva de ser nômade digital? É você ter liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser. E uma coisa negativa? É você ter liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser. Porque se você não souber usar essa liberdade, ela se torna caos. Então é saber equilibrar o tempo inteiro o que você faz bem, o que você gosta de fazer e o que o mundo precisa que você faça. Conseguir combinar essas três coisas e transformar ela num produto ou serviço. Perfeito. A Carol, que tipo de legado hoje, pelo menos ela quer deixar? Tu todos os dias trabalhas, filmas, produzes conteúdo. Em que sentido? Tipo, qual é a mensagem de ultimate message? Tipo, a última mensagem que tu queres deixar, o legado que tu queres deixar, a contribuiçãozinha que tu queres deixar a este mundo para que ele se torne mais de acordo com o que tu achas que é melhor? Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é ensinar as pessoas que elas podem e devem usar a voz delas para o que é significativo para elas. Porque existem outras milhões de pessoas que se identificam com você e que se conectam com isso que você acha importante e que vão deixar outros legados. Então eu acho que a ideia é você não deixar um legado, mas ensinar as pessoas a deixarem legados. Tipo, multiplicar. Multiplicar, exatamente. Criar uma comunidade, uma rede, né? Incrível. Carol, mais alguma coisa? Para o pessoal que nos está a ouvir, a ver? Acho que é isso. Acho que eu resumi, nada resumidamente bem. E acho que é o que eu falei da dica, né? Comece hoje. Não espere para amanhã, porque principalmente no tempo em que a gente vive, o momento presente ele é muito importante, não só para você viver e aquela coisa de acreditar que você tem que perceber o que está acontecendo agora e viver o que está acontecendo agora, mas de fazer no agora, sabe? Tipo, não é só sentir, é botar em prática, tomar atitude, iniciativa e botar a cara a tapa. Massa. Carol, muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço. Foi ótimo, adorei.